Direção defensiva é o tema dessa questão e ela diz o seguinte: o airbag é um dispositivo do veículo responsável por prevenir o quê? Sinistros, infrações, lesões graves ou falhas eletrônicas. O airbag é aquela bolsa de ar que infla quando o veículo colide com alguma coisa. O para-choque pegou ali num poste, num muro, no outro veículo, aquela bolsa de ar infla em milésimos de segundo, evitando que você, o seu corpo e o corpo dos ocupantes do veículo venha colidir ali com as partes internas do veículo, com o volante, com o painel, evitando então lesões graves, né? O airbag não evita sinistro. Sinistro é acidente, tá? O fato do veículo ter airbag não vai diminuir em nada a chance de acontecer um acidente. Em nada. Não vai diminuir em nada. A única coisa que ele faz é reduzir aqui as lesões caso esse sinistro venha acontecer. Ele também não evita infrações, tá? Apesar de que todo veículo hoje é obrigado a ter airbag, veículos novos, né, fabricados agora, é obrigado a ter airbag, não existe nem a infração por falta desse equipamento, porque os veículos novos já vêm com ele. Então, seria infração por falta de equipamento obrigatório. Né? Você pega os veículos mais velhos, que não tem, não vai ser autuado, porque naquela ocasião não era obrigatório. Então, o objetivo dele não é evitar infrações e nem falhas eletrônicas. De fato, é o que está na letra C aí. Reduzir aí, prevenir contra lesões graves. Direção defensiva. Ao notar árvores ou vegetação encobrindo a sinalização da via, o condutor deve redobrar a atenção, ok. Reduzir a velocidade para identificar restrições de circulação, ok. Quando a questão é grande, a alternativa é grande, eu costumo ir fazendo chico picadinho nela, eu vou picando ela. Cada trecho dela, eu faço uma divisão e está certo ou está errado, vou dando os ok. Aqui está tudo certo. Vamos ver a letra B. Efetuar a poda das árvores. Quer dizer, então, que o condutor vai ter que estacionar o veículo ali, arranjar uma ferramenta, um facão, uma motosserra, seja o que for, e ir lá podar essas árvores. Faz sentido, gente? Não, não faz sentido. Solicitar ao agente de trânsito que efetue a poda das árvores. Olha, como cidadão, você pode até comunicar o agente de trânsito para que este adote providências. Não vai ser ele exatamente quem vai efetuar a poda, mas ele vai comunicar o órgão de trânsito e o órgão de trânsito vai mandar lá os profissionais adequados para fazer essa poda, sinalizando a via, isolando parte da pista ali, né? Agora, isso cidadão. Você como condutor não tem que ir lá solicitar, né? Como cidadão. Tá? Você tem o direito, a via tal lá, as árvores, a vegetação está tampando a sinalização toda, não dá para ver nada. Então, o semáforo escondido atrás de uma árvore. Você pode ir lá solicitar, tanto ao agente como diretamente no órgão de trânsito. Mas não é o condutor solicitar ao agente que ele efetue. Não. O agente nem vai efetuar essa poda de árvore. Quem vai efetuar vai ser o profissional adequado. Redobrar a atenção, ok. Reduzir a velocidade, ok. Não se preocupar com a sinalização. Aí é complicado, né? Como é que eu não vou me preocupar com a sinalização? Vai que tem um semáforo lá, está fechado, escondido atrás da árvore, eu não estou vendo. Aí não tem como, né, gente? Essa aqui está fora, ficamos então com a letra A, que só tem ok, não tem nenhum ponto negativo nas alternativas. Questão sobre processo de habilitação. Marque a falsa. Cuidado para não marcar a verdadeira, hein? Para ser um condutor de veículos de transporte escolares, o motorista precisa ser habilitado pelo menos na categoria D? Sim. Se ele tiver D ou E, serve. Tem que ser pelo menos na categoria D. Então essa é verdadeira. Eu estou procurando a falsa. Ter idade superior a 21 anos? Sim. Até porque para ele tirar a carteira D e E, ele tem que ter 21 anos. Não tem como ele conseguir essas categorias aqui antes dos 21, né? Verdadeiro. Ser aprovado em curso especializado? Sim, ele tem que fazer o curso de transporte escolar. Só pode ser a letra D, né? Vou até marcar ela antes. Vamos lá. Não ter cometido infrações nos últimos 12 meses. Veja bem, ele pode ter cometido infrações. Ele pode ter infrações leves, médias, graves, até gravíssimas. Se for uma só, ainda passa. Ele só não pode cometer mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses. Essa é a restrição, tá? Então, ele pode ter infrações, sim. É que fala que não pode ter cometido infrações. Está errada, tá? Essa é falsa. Está aqui pedindo a falsa.
Letra D de dado a resposta. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Mecânica. Distribuidor, velas de ignição e bobina. Então aqui são 3 peças, ó, distribuidor, 3 componentes, né? Velas de ignição e bobina, 3 componentes. São dispositivos dispensáveis. O que é dispensável? É que não é necessário. Não é necessário. Dispensável é que não é necessário. Então, distribuidor, velas de ignição e bobina são dispositivos dispensáveis nos veículos cujo motor funciona à base de álcool, diesel, GNV ou gasolina. GNV é gás natural veicular, tá, gente? Para quem não sabe. E a gente tem todos esses tipos de combustíveis aí nos motores, né? Distribuidor, velas de ignição e bobina só é dispensável no motor que tem como combustível o diesel. Eu vou explicar por quê. Essas velas de ignição aqui, ó, são dispositivos que têm um eletrodo na ponta e aquele eletrodo fica dentro do motor ali, dentro do cilindro, para provocar um centelhamento e explodir o combustível que está lá dentro, seja ele o álcool, o GNV ou a gasolina. Professor, e por que o diesel não precisa desse centelhamento? Porque o motor a diesel é um motor grande, robusto, pesado, e só o funcionamento ali do pistão, fazendo o movimento para cima e para baixo dentro do cilindro, já provoca calor suficiente para que o diesel seja explodido. Então não há necessidade da vela de ignição. Consequentemente, não precisa do distribuidor, que é quem vai distribuir a energia para cada uma das velas, e também não precisa da bobina, que é quem vai converter a energia elétrica de 12 volts da bateria em milhares de volts, tá? Então tá aí, aulinha também aí nessa questão de mecânica. O motor a diesel não tem isso, nem distribuidor, nem vela de ignição. É só lembrar que vela da sua casa acende um foguinho, né? Para clarear a nossa casa, não é para botar fogo na casa. Só que a vela do veículo é para botar fogo mesmo, dentro do cilindro lá, queimando o combustível. Só que o motor a diesel não precisa disso. Ele próprio já produz calor e aí dispensa essa vela aí para queimar o combustível. Questãozinha de mecânica na tela e ela diz o seguinte: qual a função do sistema de ignição? Ignição a gente vai levar para o lado de fogo, provocar fogo, faísca, centelha. Não confundir com o sistema de injeção, tá? Que é outra coisa, que é do sistema de alimentação. Letra A, preparar e transportar o combustível. Isso aqui é a função do sistema de injeção eletrônica, é o sistema de alimentação. Então não é essa a resposta. Provocar faísca no sistema de escape. Eu falei fogo, centelha, faísca tem a ver com fogo, centelha. Mas no sistema de escape, lá no escapamento do veículo, para que vai provocar essa faísca lá? Ah, professor, mas às vezes eu vejo o carro até soltando um foguinho ali pelo escapamento, mas não é por conta disso aqui não, tá? Isso aqui é uma outra coisa. Não é para o sistema de escapamento. É sim provocar uma faísca, ignição provocar faísca, mas não no sistema de escape lá fora. Provocar uma faísca, beleza, que é uma centelha, na câmara de combustão do motor. O que é câmara de combustão? Câmara é um local dentro do motor. Combustão é a queima do combustível, ou seja, é o local onde o combustível é queimado. Então pensa, chega lá dentro dessa câmara uma mistura explosiva, que é combustível misturado com ar. E acontece a centelha, provocada aqui pelo sistema de ignição, que explode esse combustível, acontece a combustão do combustível ali dentro, para que ocorra a queima da mistura explosiva, que é o que está aqui. Essa é a resposta. E num tipo de questão desse, se você não sabe mesmo, totalmente por fora, não entende nada disso aqui, não lembrou na hora, dá para usar um dos macetes que eu ensino no nosso curso, né?
Qual macete você utilizaria aqui? O do elefantinho. O que é o macete do elefantinho? A gente tem 3 alternativas. Olha para a alternativa A. Não lê não, só olha para ela. Olha para a alternativa B e olha para a alternativa D. Elas têm mais ou menos o mesmo tamanho. E tem essa letra C aqui que é muito maior. É o elefantinho no meio das ovelhinhas, dos coelhinhos aqui, né? Então isso é uma técnica de chute. Quando numa questão aparece uma alternativa se destacando pelo tamanho, uma só, tá, gente? Se tivessem 2 grandes, aí já seria complicado, né? Mas uma só está se destacando pelo tamanho. Técnica do elefantinho nela, 80% de chance de acertar usando o macete. Mas é bom aprender mesmo a matéria, tá? E na letra D aqui, fala evitar o desgaste prematuro do motor. Desgaste das peças. O motor se movimenta, as peças vão se desgastando. Elas vão se desgastar mesmo com o tempo. Mas desgaste prematuro é aquele desgaste que acontece antecipadamente, antes do previsto. Então tem um sistema que cuida disso aqui, ó, evitar o desgaste prematuro. É o sistema de lubrificação. Então vamos lá? Aqui é o sistema de alimentação, ó, alimentação, que aí você já aprende mesmo, a aulinha de mecânica aqui. Isso aqui não existe, está errado, começou certo, mas terminou errado. E aqui é o sistema de lubrificação. Pronto. Mas não é a resposta, né? Só para você entender o que essa alternativa A faz, o que essa alternativa D faz, que a B está errada, colocar um pouco verdade, um pouco errado para te confundir, e a C é a correta. Questãozinha de mecânica. O processo que verifica vários ângulos da suspensão e evita desgaste prematuro dos pneus e dos componentes do sistema de direção é chamado de quê? Suspensão aqui é o sistema de suspensão, tá? Onde tem molas, amortecedores e por aí vai. Evita desgaste prematuro dos pneus e dos componentes do sistema de direção, para não prejudicar também o sistema de direção. Lá na borracharia, você troca os pneus e faz alguns tipos de manutenções no veículo. Por exemplo, o balanceamento das rodas é um serviço que é feito lá na borracharia. A calibragem dos pneus é outro serviço que é feito lá na borracharia. Pode fazer no posto de combustível também, né? Tem lá o calibrador e tal, mas a borracharia faz isso. O alinhamento do sistema de suspensão, alinhando ali para o veículo não ficar puxando para um lado ou para o outro, também é feito na borracharia. Porém, veja bem, sistema de suspensão. Vamos lá? Rodas fazem parte do sistema de suspensão? Não. Rodas é sistema de rodagem, né? Então tá fora, elimino essa. Calibragem dos pneus. Pneus fazem parte do sistema de suspensão? Não. Fazem parte do sistema de rodagem. Então esse aqui tá fora. Alinhamento, não disse de quê? Em alguns casos até cai aqui, alinhamento das rodas, porque o efeito final é nas rodas. Mas a manutenção, na verdade, é feita no sistema de suspensão, conferindo ali ângulos de camber. Olha que nomes fáceis de guardar, hein? Caster. E também arfagem, que é um defeito comum no sistema de suspensão. Isso tudo aqui é conferido dentro do trabalho da manutenção de alinhamento da suspensão. Então essa é a resposta. Professor, mas eu marquei o todas aqui, a letra D, porque o senhor disse que tem um macete seu aí, que 80% das vezes que tivesse todas aqui, a resposta é ela. Pois é, mas 80% das vezes não é 100%, né, gente? Então, uma hora ou outra, o macete acaba não dando para aplicar. E aqui não foi o caso, não deu para aplicar o macete aqui. A resposta é letra A. Questão sobre meio ambiente. A probabilidade sobre os riscos de infarto e AVC, que é acidente vascular cerebral, como consequência do impacto de ruídos, barulho em excesso, pode ocorrer em volumes acima de 90 decibéis, 100 decibéis, 120 decibéis ou 80 decibéis. O curioso, que a resposta aqui é a letra D de dado. O curioso, que acima de 80 já pode acontecer aqui o risco de infarto, problema de AVC. Mas aí o que acontece? Se você for analisar essa questão friamente, você vai ver que 120, 100 e 90 estão acima de 80, então todas serviriam como resposta, né? Mas, na verdade, o que o Detran quis saber aqui é o seguinte: acima de qual índice já começa a acontecer isso? É a partir, acima dos 80, não é a partir, porque a partir conta 80, é acima de 80. Acima disso aqui já começa a acontecer aí
os riscos de infarto, a pessoa vir a infartar, pensa, ou ter um AVC, um acidente vascular cerebral, por conta de excesso de ruído, que são danos nocivos. Professor, eu aprendi em algum momento que acima de 60 já começa a causar perturbação do sossego, insônia, irritação. Sim, mas aí não são danos nocivos, são danos que não perpetuam, não ficam. Acima de 80, sim, aí você já começa a sentir danos à saúde física, ok? Acima de 80 é a resposta aí. Questão sobre meio ambiente e ela traz para a gente o seguinte, olha, som alto em veículos, além de ser uma infração de trânsito, pode causar problemas cardíacos, ou seja, problema de coração. Será? Vamos pensar, né? Auditivos. Será que um som muito alto causa problema auditivo, danos à audição das pessoas? Mecânicos. Será que traz problemas mecânicos? Ou problemas circulatórios? Vamos por eliminação, né, gente? O que parece ser uma questão muito fácil, a gente tem que tomar cuidado. Essas questões aparentemente fáceis costumam conter pegadinhas. É claro que você está falando aqui de som alto e está falando de problema, a primeira coisa que nos vem à cabeça é problema auditivo. As pessoas que estão expostas àquele som muito alto vão ter problemas auditivos. Então, a primeira coisa que vem à cabeça é isso. Mas será que não causa problema cardíaco? Bom, pode até ser. Será? Uma pessoa, de tanto que é exposta, vamos supor que do lado da casa da pessoa tem ali um som muito alto de carro, constantemente, uma loja de instalação de som em carro. E como eles vão testar aquilo todo dia, aqui está sempre um som alto, aqui vai estressando a pessoa, irritando, pode ser que aconteça um problema cardíaco. Mas a chance de acontecer um problema cardíaco aqui, em detrimento do problema auditivo, se você tiver que escolher entre um e o outro, quem que você escolheria? O auditivo, né? Eu também. Então vou eliminar isso aqui. Vou deixar o auditivo por enquanto. Será que provoca aí um problema mecânico? Bom, você já deve ter visto alguma vez acontecer. Carro com som ligado durante muito tempo, não é nem o som alto, né, mas o som ligado durante muito tempo, descarrega a bateria, problema mecânico. Mas será que é isso que o examinador quis aqui? Se você tivesse que escolher entre um problema auditivo e um mecânico, qual você ficaria? Eu ficaria com o auditivo. E a mesma coisa vale aqui para problemas circulatórios, que está falando aqui de circulação sanguínea no ser humano, absolutamente nada a ver. Letra B, essa aqui não tem pegadinha não. Direção defensiva. A aquaplanagem. Aquaplanagem é um fenômeno que ocorre em razão da pouca velocidade desenvolvida. Pouca velocidade? Não, né, gente? Em razão da alta velocidade. Está correndo demais, o veículo aquaplanou. Então está fora. Ocorre quando se transita em pista irregular? Não, não é. Aquaplanagem é quando o veículo desliza sobre uma fina camada d'água. Está aqui, em razão de uma fina camada d'água entre a pista e os pneus. Essa é a resposta. Não tem nada de pista irregular. Muito pelo contrário, a aquaplanagem acontece em pista plana, onde a água não escoa bem, fica aquele espelhozinho d'água ali e acaba acontecendo, né? Ou seria quando se transita em pista alagada? Não, e o pessoal confunde muito isso, tá? Onde tem alagamento, poça d'água, é diferente de espelho d'água. Espelho d'água é aquela camadinha fininha, que você quase não está vendo, e aí abusa da velocidade, entra correndo ali, o veículo muito leve, porque correndo muito ele perde peso, então ele desliza naquela camada d'água. A poça d'água, ela causa outra coisa, ela causa o travamento das rodas, o bloqueio. Se você passar correndo dentro de um grande volume d'água, que é uma poça d'água, uma pista alagada, você vai ver que o carro segura, faz aquele barulhão e ele segura. Então é totalmente diferente, tá? A aquaplanagem acontece em espelho d'água, fina camada d'água, não em pista alagada, poça d'água. Aqui está fora, ficamos então com a letra D de dado. Direção defensiva. O horário de pico é aquele onde o trânsito encontra-se livre, porém lento. Olha, no horário de pico o trânsito fica lento, mas não é porque ele está livre, é porque ele está congestionado, não é? Tem muito trânsito, então não é. Então o horário de pico é aquele onde o tráfego encontra-se denso. Denso é o quê? Muito veículo. E com baixa velocidade? Ok, tudo certo. Ok e ok. Professor, por que aqui em cima falou trânsito, aqui embaixo falou tráfego? Para o Código de Trânsito Brasileiro, a sutil diferença, onde
trânsito envolve pedestres, envolve animais e tráfego envolve só veículos, né? Então, como a gente está preocupado aqui com o horário de pico, a gente já logo pensa no trânsito ou tráfego de veículos. Então, faz mais sentido o tráfego. Essa aqui está toda certinho, certamente vai ser essa a resposta. Horário de pico é aquele onde o trânsito encontra-se denso. Sim, porém rápido? Não. Denso e lento, né? Está fora. Onde o tráfego encontra-se livre? Não. Rápido? Também não. E nem é tráfego também, né? Sim, é tráfego. Eu risquei aqui, mas é tráfego. Eu tinha lido trânsito. Risquei, pronto, está valendo. Mas está errado, porque não é livre nem rápido, tá bom? Letra B de bola é a resposta dessa questão. Horário de pico é aquele onde o tráfego de veículos encontra-se denso, ou seja, muito veículo, e com baixa velocidade.